Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e essa é a nossa aula final para o concurso de Maricá. Gratuitamente aqui no nosso canal do YouTube nós teremos 5 questões para exercitar e revisar alguns temas importantes que podem surgir aí no concurso de Maricá. E para quem é aluno do nosso curso da preparação à aprovação, lá na nossa plataforma, além dessas 5 questões, a aula continua com mais 10 questões, trabalhando aí também temas recorrentes, questões da banca COSEAC, justamente para a gente exercitar e revisar tópicos importantes. Lá no nosso curso também, além da aula, teremos um caderno para estudo dirigido, né, com várias questões para que você consiga direcionar melhor também a sua preparação, as suas leituras de aprofundamento. Antes de iniciar o vídeo, se inscreve aqui no nosso canal. Se você tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos, que também podem auxiliar nesse concurso de Maricá, você encontra as informações do link da descrição desse vídeo, tanto sobre o nosso curso da preparação, como também do nosso mini curso do Coletivo de Autores, que é também um dos bônus do curso da preparação à aprovação, e também dos nossos e-books de questões comentadas, principalmente da licenciatura, que podem ajudar aí para o concurso de Maricá. Então é isso, bom vídeo e bons estudos. Primeira questão: de acordo com Fonseca e Brito, o movimento renovador da educação física, que ganhou força nas décadas de 80 e 90, teve um papel fundamental para mexer com as bases biológicas e médicas que historicamente pautavam a área naquele momento. Desde então, as abordagens crítico-superadora e crítico-emancipatória defendem uma educação para a transformação social, propondo modelos de superação das contradições e injustiças sociais. Apesar disso, as abordagens supracitadas não são convergentes em sua totalidade. No que se refere às características dessas abordagens, assinale a opção correta. Então, é uma questão recente, né, de fato, já desse ano, foi cobrada no concurso de Niterói em 2024, e ela vai trazer justamente as diferenças das abordagens crítico-superadora e crítico-emancipatória, que além de serem abordagens críticas, né, elas têm as suas diferenças, que inclusive já trabalhamos em aula abordando justamente essas diferenças. Então vamos para as alternativas. Item A. A abordagem crítico-emancipatória sofreu muitas críticas quando foi criada, pois não forneceu elementos para a mudança da prática pedagógica, demonstrando um afastamento da realidade concreta das aulas. E aí é falso, pois na verdade quem sofreu essa crítica foi a abordagem crítico-superadora. Principalmente o Elernor Kunz, né? Ele traz essa crítica em relação à abordagem crítico-superadora, que na verdade a abordagem traz mais um discurso, né? Mais uma teoria sobre essa transformação social, sobre essa análise dos dados, mas não traz uma proposta prática, né? Não traz exatamente a realidade das aulas da educação física, o que é que se pode fazer para alcançar esses objetivos. Então, na verdade, a abordagem crítico-superadora que sofreu essas críticas em relação aos elementos para a prática pedagógica, né? Demonstrando assim um afastamento da realidade concreta das aulas. Item A, falso por conta disso. No item B, a abordagem crítico-superadora propõe uma transformação didático-pedagógica dos esportes, de forma que jovens e crianças desenvolvam a capacidade de refletir criticamente acerca das falsas ideias sobre o mundo, e aí também está invertido, né? Quem trabalha a transformação didático-pedagógica dos esportes, inclusive sendo a obra de referência da abordagem, é justamente a abordagem crítico-emancipatória, não a crítico-superadora. Item B, falso também. Item C, a abordagem crítico-emancipatória defende que seja considerada a relevância social dos conteúdos, estimulando os estudantes a confrontarem o conhecimento científico com os do senso comum. E aí é falso, né? Quando a gente fala dos princípios metodológicos da abordagem crítico-superadora, a gente vai encontrar justamente aí a relevância social dos conteúdos, a contraposição dos saberes, né, que é o confronto do conhecimento científico com o conhecimento do senso comum. Então também item C está trocado, né? Não é a abordagem crítico-emancipatória que tem essa característica, mas sim a crítico-superadora. Item D. A abordagem crítico-superadora pressupõe que todo movimento corporal é um gesto técnico relacionado a um determinado contexto específico.
Portanto, as técnicas não devem ser consideradas melhores ou piores. E aí é falso, né? Apesar da abordagem crítico-superadora de fato ter essa concepção da técnica não ser melhor ou pior, certo ou errado, ela na verdade traz o movimento corporal como uma construção histórica, né? Como uma construção sócio-histórica do ser humano. Então não é um pensamento da abordagem crítico-superadora, essa ideia de que todo movimento corporal é um gesto técnico voltado para um contexto específico, mas sim uma construção sócio-histórica. Então, por isso, o item D é falso. E, por último, item E, a abordagem crítico-emancipatória defende que a linguagem é fundamental para o agir comunicativo, possibilitando a participação em todas as instâncias de decisão e na formulação de interesses e preferências. E aí, perfeito, né? É justamente na abordagem crítico-emancipatória que a gente vai ter essa dimensão comunicativa, tendo como foco aí a linguagem. Então, realmente, por eliminação, a alternativa E já seria correta, mas de fato, pela descrição, né, por trazer essa dimensão comunicativa, a linguagem como elemento fundamental aí para a educação física, o item E realmente é o correto. Então, primeira questão, item E. Segunda questão, também da Banca COSEAC 2024. De acordo com Soares, a educação física foi estruturada a partir do ideário burguês de civilidade, significando, de um lado, conquista individual e mágica de saúde física, e do outro, disciplinarização da vontade. Desse modo, constituiu-se um importante instrumento de construção da ordem. Assim, é correto afirmar que, em ordem cronológica, as tendências pedagógicas que marcaram a história da educação física brasileira foram, e aí de fato é uma questão muito objetiva, né, muito comum em concursos de educação física, que é basicamente a gente encontrar quais são as tendências em ordem cronológica, as tendências pedagógicas da educação física brasileira. E aí quem já está nessa rotina de preparação para concursos, tranquilamente responde essa questão, mas resumindo, né, trazendo aí a lembrança desse tema, nós temos 5 tendências pedagógicas da educação física, isso baseado em Paulo Giraldelli Júnior. Né? Ele divide exatamente a história da educação física no Brasil em 5 grandes marcos, em 5 grandes tendências, que eram como a educação física era trabalhada de acordo com o seu período histórico. O primeiro deles, a primeira delas é a tendência higienista, que vai ali principalmente do Brasil Império até o início do Brasil República, até por volta de 1930. A sua grande característica, né, a grande característica da tendência higienista é o foco na saúde individual. Né? Então a gente tem a saúde individual para que a sociedade toda esteja saudável, buscando assim uma asepsia social através da educação física. Então a grande característica da tendência higienista é a prática da ginástica, né? Os métodos ginásticos europeus principalmente, voltado aí para a saúde física e também para a saúde moral, né? Um corpo forte fisicamente e livre de vícios, né? Moralmente forte também. Então essa é a primeira das tendências. A segunda tendência pedagógica brasileira é a tendência militarista, que vai ocorrer principalmente na época da ditadura do Estado Novo, né, de Getúlio Vargas. É um período entre guerras, então por volta de 1930 a 1945. A sua grande característica era utilizar a educação física, né, a ginástica, para trabalhar uma juventude forte que pudesse defender o Brasil em caso de guerras, né, defender o país em caso de guerras, e também forte o suficiente para trabalhar na indústria e assim gerar riqueza para o país. Então a segunda tendência, que vai principalmente nessa época do Estado Novo de Getúlio Vargas, nós temos a tendência militarista. Após a Segunda Guerra Mundial, nós temos a tendência pedagogicista, que tem o primeiro momento em que a educação física vai ser trabalhada como um aspecto pedagógico de fato, né? A educação física escolar. Então, realmente, a gente vai ter um aspecto mais educacional da educação física. Isso vai por volta de 1945 a 64. A partir de 1964, na época da ditadura militar, nós temos... e aí, muito cuidado, né? Eu sempre reforço isso, de não confundir a tendência militarista com a época da ditadura militar.
na época da ditadura militar, a gente tinha o enfoque no esporte de rendimento, né? A ideia era buscar selecionar novos atletas que iriam representar o Brasil mundo afora. Então, o grande enfoque da educação física no período da ditadura militar era o esporte de alto rendimento, era a seleção de novos talentos. Então, por isso, a tendência esportivista ou competitivista. E, por último, no período da redemocratização, a partir de 1985, nós temos a tendência pedagógica popular, que surge aí a partir dos movimentos de redemocratização, né, dos movimentos dos trabalhadores, buscando uma educação física mais crítica, e aí é a partir desse momento que, inclusive, surgem as novas abordagens pedagógicas da educação física. Então, relembrando, 5 tendências pedagógicas: higienista, militarista, pedagogicista, esportivista ou competitivista e educação física popular. Nesse caso, o item C é o correto: higienista, militarista, pedagogicista, esportivista e popular. Terceira questão, a questão da banca Selecom do ano de 2022. Inclusive, a Selecom tem várias questões semelhantes ao contexto que a COSEAC traz, as referências que a COSEAC traz. Então, é uma banca também para ficar de olho em relação à preparação para os concursos da COSEAC. Mas vamos lá. O processo de inclusão é um percurso complexo na educação física, porém fundamental para o desenvolvimento das pessoas. Assim, Fonseca e Ramos, 2017, defendem que, e aí eu trago essa questão justamente por ter como referência da questão Fonseca e Ramos, que é uma das referências bibliográficas para o concurso de Maricá. E aí, basicamente é uma questão falando sobre a inclusão na visão de Fonseca e Ramos. Então, Fonseca e Ramos defendem que, item A, é fundamental pensar a inclusão no sentido de contemplar todas as pessoas, inclusive as com deficiência, mas não somente, e aí já é o item correto, né? Quando a gente fala desse processo de inclusão, pensando na educação física, normalmente a gente pensa no processo de inclusão das pessoas com deficiência, porém, esse processo de inclusão vai muito além das pessoas com deficiência, também incluindo-as, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, dos PCNs, a gente tem lá o princípio da inclusão. Nesse princípio da inclusão, ele vai trabalhar a inclusão, né? Reverter esse quadro histórico da seleção de indivíduos aptos e não aptos para a educação física. A gente pode falar também da inclusão de pessoas com deficiência, inclusão relacionada a gênero, etnia, trabalho, e aí as diversas questões que podem sugerir esse processo de inclusão. Então, quando a gente fala dessa inclusão da educação física, vai trabalhar justamente a inclusão de todas as pessoas, sejam pessoas com deficiência, seja pessoas que não têm uma habilidade motora para alguma prática esportiva, né, como o próprio PCN traz, independente de gênero, independente de etnia, independente de religião e assim por diante. Então, o item A já é o correto dessa questão, porque justamente a visão de Fonseca e Ramos em relação à inclusão, a defesa que é fundamental pensar em inclusão no sentido de contemplar todas as pessoas, inclusive as pessoas com deficiência, mas não somente. Então, o item A já é o correto. O item B, ele fala que é fundamental pensar em inclusão na direção de incluir apenas as pessoas com deficiência, e como eu falei, esse processo de inclusão vai além das pessoas com deficiência, né? A gente vai trabalhar a inclusão também das pessoas com deficiência, porém das outras pessoas, independente das suas características, né? Nos diversos cenários possíveis. Então, item B falso por conta disso. Item C, ele fala que a inclusão é um processo que deve ser pensado somente nos espaços das escolas, pois os demais ambientes públicos não são para todos, e aí essa frase já é absurda por si só, né? Quando ele fala que os demais ambientes públicos não são para todos, já torna o item totalmente incorreto, porém esse processo da inclusão deve ser pensado além dos muros da escola, né? Além dos espaços da escola. A escola pode ser um ambiente para influenciar, né? Para trazer realmente uma importância para esse processo de inclusão, porém a ideia do processo de inclusão é levar para a sociedade como um todo e não apenas para os muros da escola, né? Para o espaço da escola. Entender, a inclusão é um processo natural no qual o professor de educação física não precisa estudar para compreender o assunto,
E aí falso também, né? A ideia é que o processo de inclusão seja estudado justamente porque não é um processo natural. Se fosse um processo natural, todo mundo já estaria incluído, né? A inclusão já estaria ocorrendo. Porém, é um processo realmente sistematizado, né? Exige muito esforço, exige muito estudo para se trabalhar esse percurso, esse processo da inclusão em si. Então, de fato, terceira questão, como a gente viu anteriormente, o item A já é o correto. Quarta questão, no âmbito da educação física escolar, existem diversas abordagens teóricas que contribuem para o desenvolvimento do processo pedagógico da presente disciplina. Nesse sentido, Soares et al., que inclusive é o coletivo de autores, né, na obra Metodologia do Ensino de Educação Física, destacam que a perspectiva de educação física escolar, que tem como seu objetivo de reflexão a cultura corporal, contribui para a... E aí vamos lá, uma típica questão sobre o coletivo de autores, né? Quem já acompanhou o nosso mini curso do coletivo de autores responde tranquilamente essa questão. Item A. Afirmação de uma identidade que desconsidera os conteúdos clássicos, e aí é falso, né? Quando a gente fala, inclusive, da abordagem crítico-superadora, um dos seus princípios é a contemporaneidade dos conteúdos, e lá no coletivo de autores a gente tem uma citação muito interessante, que é: os clássicos jamais perdem sua contemporaneidade, né? Então, na abordagem crítico-superadora, a gente não tem essa desconsideração dos conteúdos clássicos, justamente porque os clássicos jamais perdem sua contemporaneidade. Então, são sim trabalhados na abordagem crítico-superadora. Por isso, o item A é falso. Item B, construção de uma sociedade orientada pelos estudos culturais, e aí também é falso, né? A gente vai ter outras abordagens que vão trabalhar esses estudos culturais, enquanto que a abordagem crítico-superadora vai focar mais nos interesses de classe, né, nos interesses da classe trabalhadora, principalmente. Item C. Afirmação dos interesses das camadas populares, e aí já é verdade, né? Inclusive lá na primeira aula do minicurso do coletivo de autores, a gente trabalha justamente isso. A perspectiva do coletivo de autores é trabalhar esse conflito da ideologia da manutenção do status quo com a ideologia das camadas populares, né, da classe trabalhadora, e assim trazer essa pedagogia emergente que busca valorizar a identidade, né, os interesses da classe trabalhadora, a afirmação dos interesses da classe trabalhadora, das camadas populares da sociedade. Então, o item C já é correto. Item D. Construção de indivíduos que buscam assimilar uma liberdade de mercado, e aí é justamente o oposto disso, né, que o coletivo de autores traz. Item E. Construção de uma educação que possui como norte os conteúdos populares, e aí não somente os conteúdos populares, né? A ideia dos conteúdos a partir da abordagem crítico-superadora é a construção da cultura corporal, né, que traz exatamente uma construção sócio-histórica dessa cultura. Então, o norte da abordagem crítico-superadora não são os conteúdos populares, mas sim a cultura corporal como um todo, levando em consideração a relevância social desses conteúdos, a contemporaneidade desses conteúdos e assim por diante. Então, por isso, o item D é falso, já que traz a cultura corporal como um todo e não o norte dos conteúdos populares, né? Quarta questão, então, o item C realmente é a correta, né? Busca, assim, a afirmação dos interesses das camadas populares, da classe trabalhadora propriamente dita. E quinta questão, historicamente, as concepções da educação física escolar estão imbricadas com as diferentes visões acerca da escola, do ensino, dos alunos e da sociedade. No que se refere à educação física enquanto campo de conhecimento, com seus saberes específicos, essas diferentes concepções são demarcadas pelas diferentes visões acerca do corpo. Entendemos que cada concepção tem suas contribuições, assim como seus limites. Conforme exposto anteriormente, todas são importantes para a conformação da educação física escolar em seus diferentes contextos e possibilidades. E aí é uma citação dos referenciais curriculares de Niterói, né? Nesse sentido, é correto afirmar que, na abordagem, e aí mais uma questão cobrada pela COSEAC recentemente, que vai trabalhar as abordagens pedagógicas
da educação física. E aí é interessante porque no concurso de Maricá nós temos como referência as obras da Soraya Darido, que também trabalham essa perspectiva das abordagens pedagógicas, né? Então, de fato, é muito provável que questões sobre abordagens pedagógicas também estejam presentes no concurso de Maricá. Dito isso, vamos para as alternativas, né? Trabalhar é basicamente uma questão que trabalha as abordagens pedagógicas. Item A, a abordagem sistêmica, o binômio corpo-movimento é considerado meio e fim da educação física escolar, cujo objetivo é formar o cidadão que vai usufruir, partilhar, produzir e reproduzir e transformar a cultura corporal. E aí é verdadeiro, né? Muito cuidado para não confundir. Inclusive é uma pegadinha que as bancas trazem, essa questão da abordagem sistêmica, trabalhar o binômio corpo-movimento, considerado como o meio e fim da educação física, enquanto a abordagem desenvolvimentista trabalha o movimento como principal meio e fim da educação física. Então essa afirmativa é verdadeira, mas tem muito cuidado para não confundir. A abordagem sistêmica, binômio corpo e movimento, enquanto a abordagem desenvolvimentista, apenas o movimento como meio e fim da educação física. Item A já é o correto, mas vamos ver os outros itens. Item B. Construtivista interacionista, o movimento é o principal meio e fim da educação física escolar. E aí eu acabei de falar sobre isso, né? Quando a gente fala do movimento como principal meio e fim da educação física escolar, nós estamos falando da abordagem desenvolvimentista e não construtivista. Item C. Desenvolvimentista, o movimento é um instrumento facilitador da aprendizagem de conteúdos diretamente ligados ao aspecto cognitivo. E aí a gente já consegue também eliminar, né? Quando a gente fala da abordagem desenvolvimentista, o movimento é o principal meio e fim da educação física. Então, a ideia é não trabalhar a educação física como um instrumento para aprender outras coisas, né? Principalmente ligadas ao aspecto cognitivo, mas sim trabalhar a educação física, o movimento como meio e fim da educação física e não como instrumento para aprender outros conteúdos. Por isso, item C é incorreto. Item D, na saúde renovada, as ações direcionadas ao corpo visam a construção de indivíduos mais fortes e ágeis, com aptidão física que possibilita a redução dos índices de obesidade e sedentarismo. E aí é falso, né? Essa seria mais uma perspectiva higienista da educação física, né? Mais focada aí na aptidão física, propriamente dita, uma abordagem mais tecnicista, vamos dizer assim. Na saúde renovada, a ideia é sim trabalhar a saúde, porém um grande foco é que na educação física escolar o indivíduo passe a gostar das atividades físicas, né? Passe a trazer a atividade física para a sua realidade, para que ao longo da sua vida ele consiga utilizar de forma autônoma essas atividades físicas, buscando assim a sua saúde. Então não é foco da saúde renovada trabalhar em indivíduos mais fortes e ágeis buscando a saúde, mas sim a atividade física como uma rotina de sua vida, né? Utilizar de forma autônoma, buscando assim a saúde. Por isso, item D é falso. Item E, na abordagem cultural, a perspectiva do corpo biológico é excluída para priorizar a perspectiva antropológica, que estuda a evolução dos primatas com base na naturalização e universalização do corpo humano. E aí, na verdade, na abordagem cultural, a gente vai ter, de fato, é deixado de certa forma de lado essa concepção de corpo biológico, porém o grande foco é a construção dessa cultura e não algo como algo que surge naturalmente, né? Mas sim uma cultura que é construída ao longo da história, né? Construída de fato a partir das interações humanas. Por isso, o item E é falso, então de fato, quinta questão, item A é o correto. Com isso, finalizamos essa nossa parte gratuita do aulão final para o concurso de Maricá. Lembrando, quem é aluno do curso, lá na plataforma vai ter essa aula completa com 15 questões, além do caderno de questões para estudo dirigido de algumas referências mais específicas. Qualquer dúvida, fico à disposição aqui no nosso canal do YouTube ou lá na nossa página do Instagram, @concurso CDFísica. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.